Eu me chamo Jonathan, sou missionário da comunidade Canção Nova já há algum tempo e fui convidado a falar a você, diretamente ao seu coração, aos seus ouvidos, à sua alma, sobre um tema, e um tema muito importante, que é justamente a consciência cega, habituada ao pecado. Repete comigo, a consciência cega, habituada ao pecado. Esse tema, essa expressão, ela foi retirada de um documento da Igreja Católica chamado Veritatis Splendor, do pontificado de São João Paulo II. Então ali naquele documento, no número 62, narra a consciência que se torna cega quando se habitua ao pecado. Ela leva uma vida de pecado e acaba, nesta vida de pecado, criando um hábito. Nós chamamos isso de vício. E ao criar este vício, ela tem uma consequência. A alma que se enrosca na vida de pecado, que permanece na vida de pecado, que fica imersa na vida de pecado, a consciência obscurece. Perde-se uma capacidade de enxergar como deveria, de ver a verdade como deveria, e ela começa a desprezar a verdade que está aos seus olhos. Para a gente falar um pouco desse tema, eu quero começar dizendo o seguinte, a partir do ensinamento do Evangelho e de um santo da igreja chamado São João da Cruz. São João da Cruz, ele diz o seguinte, olha, a alma tem 3 inimigos. O demônio, que ele coloca como o inimigo mais ardiloso, difícil de ser identificado, e que o Evangelho diz que o demônio vem para roubar, matar e destruir. E que o próprio Jesus diz que o demônio é o pai da mentira. Aquela serpente que enganou Adão e Eva e os fez pecar pela primeira vez. Demônio, primeiro inimigo da alma. São João da Cruz também diz que há um segundo inimigo, que é o mundo. O mundo é toda a estrutura pagã fora da igreja, fora dos valores da igreja, que a todo momento tenta nos seduzir. As festas, o happy hour, a sexta-feira, o sextou, né? Sextou, hoje é dia de você tomar a sua cerveja, ficar até tarde em um barzinho, curtir a vida e aproveitar, porque afinal, você trabalhou a semana inteira, você tem direito de passar a noite agora em um barzinho, se embriagar, se relacionar com qualquer um. Então o mundo, ele oferece uma estrutura sedutora a nós. Mas por incrível que pareça, São João da Cruz diz, e a igreja nos ensina que esses 2 inimigos, eles são externos a nós. Eles não estão em nossa alma. Há um inimigo muito pior. O principal e o pior inimigo da sua alma chama-se carne. A carne, que também pode ser colocada como concupiscência, como uma inclinação que a alma tem em seu interior, que leva a pessoa a escolher o mal, a praticar o mal. E a pessoa, então, cedendo a esta inclinação que ela tem no seu interior, ela escolhe. Ela vê as oportunidades e ela escolhe. E eu posso dizer a você, é este inimigo, é quando você cede a este inimigo, é quando você não diz PHN para este inimigo, é quando você não trava uma batalha com este inimigo, a carne, a concupiscência, esta inclinação para o mal que há dentro de você, fruto do pecado original de Adão e Eva. Quando você não trava uma batalha com este inimigo,
a sua consciência pouco a pouco vai se obscurecendo. E de pecado após pecado, você cede espaço da sua alma para se configurar ao próprio pecado e para se tornar um com o pecado, de tal modo que as pessoas, ao olharem para você, elas colocam até um rótulo em você e dizem: tá lá o bebum, tá lá o drogado, tá lá fulano que sempre faz isso, tá lá. Sabe, o seu pecado, ele se torna como que o seu sobrenome. Talvez você mesmo se identifique assim, porque você cedeu tanto à carne, as pessoas começaram a falar sobre você, e você se olha no espelho e se vê assim: eu sou um drogado, eu sou um murmurador, eu sou um promíscuo, eu sou uma mulher que me relaciono com muitos homens mesmo, e daí? Eu sou um homem que trata as mulheres como um pedaço de carne, e daí? E você encarnou o pecado. Quando nós cedemos a este principal inimigo, acontece isso conosco, e a nossa consciência se obscurece, e você fica cego, e a verdade estará diante dos seus olhos, mas você não a verá. Há um modo de ver esta verdade, há um modo de enxergar novamente, e é sobre isso que eu vou tratar também na minha pregação. Eu não quero só dizer a você que se você viver uma vida emaranhada no pecado, você se tornará um com o seu pecado. Eu quero dizer a você, hoje, neste PHN 2024, que não importa o pecado no qual você se encontre, Cristo veio se encontrar com você no PHN. E não importa a cegueira a qual você se encontra, Cristo, que fez o cego enxergar muitas vezes no Evangelho, Ele quer abrir os seus olhos. Não importa a paralisia que você se encontra, Cristo quer te fazer andar rumo à santidade. Você acredita nisso, sim ou não? Muito bem. Então, para isso, nós precisamos falar um pouco sobre a estrutura da sua alma, sobre quem você é, sobre o que é o homem. E aí, eu vou precisar de um voluntário aqui na frente. Pode vir. Uma salva de palmas para meu voluntário. Muito fraco, mais forte. Vem aqui mais para o meio. Isso, muito bem. Diz pro pessoal aí, qual é o seu nome? Sou Lucas, tenho 16 anos. Lucas, 16 anos, na flor da idade, jovem PHN. Vamos conhecer um pouco mais do Lucas. Não só sobre a sua história, mas sobre a sua estrutura enquanto homem. Quando Deus o fez, Lucas, e você começou assim, ó, deixa eu pegar aqui. Você começou desse tamanho aqui, Lucas, ó. Filma aqui para nós. Vocês não conseguem ver daí, mas eu estou com um feto, com um ser humano de 12 semanas na minha mão. De 12 semanas. Claro, isso aqui não é um feto de verdade, não é um ser humano de verdade, mas é uma pequena estátua. Uma pequena estátua, pequenininha, que representa um ser humano de 12 semanas. Lucas, você começou assim, ó. Quando o espermatozoide fecundou o óvulo da sua mãe, naquele instante, Deus colocou uma alma no Lucas. E a partir dali, daquele primeiro instante, ele não era um aglomerado de células, não eram duas células que se multiplicaram simplesmente, mas a partir daquele primeiro instante, Deus fez uma alma e colocou naquele corpo, que se desenvolveu, que cresceu, que chegou a 12 semanas e ficou assim, desse tamanho. Aqui, Lucas, você com uma alma já era capaz de se nutrir. Você já estava crescendo. Você não começou desse tamanho, né? Começou menor que isso. Você cresceu. E você chegou a um determinado momento, você nasceu, graças a Deus.
A alma que está no corpo dele, a alma humana, algo imaterial, algo imortal, e que tem como herança a eternidade, esta alma que já estava aqui, que lhe dava a dignidade de ser humano, esta alma continua aqui, e faz com que o Lucas não somente cresça, não somente tenha a capacidade de se nutrir, mas também até mesmo de se reproduzir. Esta alma faz com que o Lucas, através do seu corpo, use os seus sentidos para enxergar a realidade ao seu redor. Então ele consegue contemplar vocês através dos olhos, sentido da visão. Ele consegue escutar a minha pregação. Ele consegue imaginar, sentido interno, imaginário. Ele consegue imaginar as coisas a partir daquilo que eu estou dizendo a ele. Ele consegue gravar na sua memória, também é um sentido interno, uma memória sensitiva. Ele consegue gravar essas experiências que ele está tendo pelos sentidos na memória sensitiva dele. E ele consegue tudo isso porque existe uma alma aqui dentro. E esta alma potencializa o Lucas e o permite fazer várias coisas. No interior do Lucas há um apetite, chamado apetite concupiscível. É um apetite que faz o Lucas buscar aquilo que é prazeroso. Você gosta de carne? Gosto. Picanha? Sim. Alcatra? Sim. Bolo de chocolate? Mais ou menos. Mais ou menos. Não apetece o paladar dele. Qual bolo você gosta? Gosto de... não gosto de... Gosta de bolo? Não, gosto de mesclado. Mesclado. Então, ele gosta de bolo mesclado. Não sei que bolo é esse, Lucas. Depois você faz e leva lá na minha casa para a gente comer. Tomar o café da tarde. Veja, esse apetite concupiscível faz com que tenha uma inclinação no interior do Lucas e ele busque aquilo que lhe apetece, que lhe dá prazer. E existe um outro apetite no interior do Lucas, chamado apetite irascível, que faz com que o Lucas lute pela sua própria vida, persevere nas coisas difíceis, conquiste as coisas difíceis, busque as coisas difíceis e fuja do sofrimento. Certo? Esse aqui é um apetite que existe no interior dele. Mas existe algo de muito maior e de mais elevado na alma do Lucas, porque nós estamos tratando de uma alma humana. Existe algo que nós chamamos de inteligência. E é por meio da inteligência, que não é simplesmente o cérebro do Lucas, mas é um atributo da alma, que se vale do corpo, que se vale do cérebro. E sem a alma, este cérebro não conseguiria realizar o que faz. Então esta alma potencializa o Lucas para que ele enxergue a verdade. Para que ele, ao escutar uma pregação, ele entenda aquela pregação e ele se oriente através daquela pregação. Vocês estão entendendo, sim ou não? Muito bem. Existe uma outra coisa fantástica no Lucas, chamada vontade. O Lucas não só consegue enxergar as coisas, não é, Lucas? Você está enxergando as coisas com a sua inteligência? Você está entendendo, Lucas? Tô. Sim ou não? Sim. Então, qual é a raiz quadrada de 16? 4. 4, ótimo. Foi baixo, mas tá bom. Uma salva de palmas para ele, gente. Calma aí, fica aqui, Lucas. Calma, não acabou não? O Lucas não só consegue fazer esse tipo de coisa simples, o cálculo simples, mas ele consegue enxergar coisas imateriais mesmo. E ao enxergar essas coisas, com a sua vontade, que é uma outra potência que a alma lhe dá, ele consegue escolher essas coisas, ele consegue viver aquilo conforme o que ele enxergou. Ele consegue decidir, eu vou caminhar até a frente. Vai lá, caminha, Lucas. Ele está caminhando não simplesmente porque eu disse para ele caminhar. Ele está caminhando porque ele escolheu caminhar. Quer ver? Quer ver? Vou mostrar. Lucas, eu vou te empurrar daqui, tá bom? Você vai mesmo, Lucas? Você quer que eu te jogue lá embaixo? Não quer? Existe uma vontade aqui. Existe uma vontade que lhe permite dizer sim ou não. Vamos voltar para cá. E isso é o que de mais fantástico há na alma humana.
do ponto de vista natural, é claro, né? A gente nem entrou na questão sobrenatural, mas são essas duas faculdades, a inteligência e a vontade, que dizem ao homem quem ele é. O homem é um indivíduo racional. O homem é um ser racional. E que é capaz de deliberar entre as coisas, entre aquilo que ele vê com a sua inteligência. Só tem um problema. O homem pós-pecado original é o seguinte. Vem aqui, Peter, por favor. Coloca essa venda no Lucas. Isso, muito bem. Veja, os olhos são o símbolo da inteligência. Agora, amarra a cintura do Lucas, por favor. Isso, amarra e deixa uma linha para puxar. Isso, muito bem. Com a sua própria inteligência, o Lucas é capaz de enxergar a verdade. Contudo, quando ele cede a esta inclinação do pecado original, chamada concupiscência, que leva o homem a praticar o mal, ele cede, lembra daquela potência apetitiva que eu falei que ele tinha? Aquela inclinação ao prazer, lembra daquilo que eu disse? Que tinha aqui no interior dele, no interior da alma dele, que os animais também têm uma inclinação ao prazer, que lhe apetece. Ele começa a ceder a esse tipo de coisa, e quando ele também lida de modo imoderado ao outro apetite, ao irascível, pode deixar comigo, mano, obrigado, descansa lá que você tem mais 3 dias pela frente. Quando ele começa a ceder a esta inclinação, e esta inclinação age de modo desordenado no seu interior, ele começa a caminhar não pela luz da sua razão, da sua inteligência, e a sua vontade, que decide para onde vai, para onde fica, começa a ceder a este apetite. O que acontece com Lucas? O que acontece com ele? A inteligência que deveria levar o Lucas a enxergar a verdade, fica paradinho aí. A inteligência que deveria levar o Lucas a enxergar a verdade e a vontade, capacidade de decisão dele se enfraquecem. E quem entra no comando dessa história? O apetite concupiscível. Ele começa a buscar o prazer, ele começa a buscar o prazer, e ele começa a o quê? A fugir do sofrimento. Aí é que tem aquela expressão do padre Paulo Ricardo, que a gente encontra no livro do padre Antônio Royo Marim: foge da dor, busca o... De novo, foge da dor, busca o... A vida dele se torna uma fuga da dor, uma fuga da dor, e uma busca pelo prazer. E deste modo, a sua inteligência fica literalmente cega, comprometida, e a sua vontade fica lesada. Sabe o que é lesada? Sabe aquela pessoa lesada? Sonolenta, assim, que não consegue dar resposta rápido quando precisa? Fica enfraquecida, fica impotente. É isto que o pecado original nos leva a viver quando nós vamos cedendo à inclinação concupiscível e irascível que está em nossa alma. Quando nós vamos cedendo a esta inclinação para o mal. O homem, em vez de se configurar a Cristo, começa a se configurar ao demônio. E este homem começa então a se emaranhar nas ideologias, porque uma vez que ele busca o prazer, se alguma ideologia mostrar a ele o prazer, este homem buscará aquela ideologia. Se alguma ideologia dizer a este homem: olha, não é uma vida, é só um aglomerado de células, aborta, você não tem condições para criar essa criança, ele vai abortar. Por quê? Porque será difícil para ele de fato criar a criança, será difícil de fato educar aquela criança. Educar qualquer criança já é difícil. E como o caminho mais fácil é para ele, né? Envolvido nessa questão do prazer, envolvido nessa questão ideológica, é abortar, o que ele vai escolher? O aborto. E se liberarem a droga então? Nossa, mas agora liberou a maconha, então eu posso. Se liberou a maconha, eu posso. Não é mais... como que vai ser pecado algo que o governo permite? Aí você se lembra o que São Pedro disse às autoridades da época dele:
Importa mais obedecer a Deus do que a vocês, que são autoridades falsas. Bom, você entendeu esta inclinação e o que ela faz com você? Ela faz com que você haja como um animal, literalmente. Quando você cede a ela e quando... Veja bem, só para explicar aqui um parênteses, tá? A inclinação foi Deus que colocou e foi Deus quem fez. Ela não é nem boa e nem ruim. Ela precisa ser ordenada. E como que isso vai acontecer? Por meio das virtudes. Mas quando você não busca as virtudes, quando você não tem uma vida de oração, quando você não modera isso, quando você não modula essa inclinação dentro de você, você se torna como um cachorro que vê uma cadela no cio e quer cobrir aquela cadela. Ou como um cachorro raivoso que é ameaçado, você quer morder alguém. É isso que São Tomás ensina também. Toda essa explicação aqui das potências da alma, inteligência, vontade, apetite, você pode encontrar lá na Suma Teológica, na primeira parte, na questão 78. Tudo isso aqui, quando você vive de maneira desordenada, você abre mão da sua inteligência, você abre mão da sua vontade, você abre mão até mesmo da graça de Deus, e você vive como os animais, como um cachorro, como um cavalo, imoderado. Mas o que eu quero te apresentar hoje é o modo através do qual a sua inteligência contemplará a verdade. Eu quero te apresentar o remédio para a tua cegueira. Eu não vim aqui dizer somente que você está cego. Eu já denunciei, desculpa expor a condição na qual você se encontra. Eu já denunciei a sua condição. Mais do que isso, eu quero te mostrar o caminho de volta. Uma salva de palmas para o Lucas. Pode ir lá, obrigado. Vamos entender o caminho de volta. Para entender isso, nós vamos precisar da ajuda de uma outra pessoa, agora do Evangelho. Lá no capítulo 4, depois você pode pegar e ler isso ao longo do PHN. Lá no capítulo 4 do Evangelho de São João, existe uma história, uma linda história, uma história fantástica. A história de Jesus com a samaritana. Começa assim, eu vou narrar para você, tá? Essa é a tradução do Jonathan, mas é fiel. Vamos lá. Jesus estava na Judeia e precisava ir para a Galileia. E diz o narrador bíblico, ele precisava ir da Judeia para a Galileia. No entanto, ele precisava passar pela Samaria. Jesus precisava passar pela Samaria, que era uma região ali próxima, mas não por uma questão geográfica, entenda isso. Não é somente uma questão humana. Jesus precisava passar pela Samaria, porque lá ele tinha um encontro. Porque lá estava acontecendo um acampamento. Ninguém sabia, só Jesus, Ele é Deus. E Jesus vai, chegando, caminhando, Ele chega na Samaria, numa cidade chamada Sicar. Jesus chega sem os seus discípulos, porque os discípulos deixam Jesus e vão para uma outra cidade buscar comida. Eles estavam com fome. Jesus chega cansado, e cansado, Jesus senta no poço. Um poço chamado Poço de Jacó. E Jesus se fez cansado, se dispôs a uma viagem longa e ficou ali, do lado do poço. De repente, aparece uma mulher, a samaritana. Não diz o nome da mulher. Veja, lembra que eu falei que o pecado acaba se tornando o seu segundo nome? A samaritana é chamada assim porque a região da Samaria era considerada uma região de pecado, uma região idólatra. Então chegou a samaritana, chegou aquela mulher idólatra para falar com Jesus. Na verdade ela chegou lá para buscar água. Ela foi buscar água no poço no qual Jesus sentou ao lado, o poço de Jacó. E quando Jesus viu aquela mulher, era meio-dia,
Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. A mulher espantada olha para Jesus e fala assim: você é judeu falando comigo? Como assim? Judeus não falam com samaritanos. Samaritanos são impuros, samaritanos são pecadores, samaritanos não vivem o PHN. E Jesus fala para ela, olha bem nos olhos delas e diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando com você, você mesma pediria e Ele te daria esta água viva, e você beberia desta água e nunca mais teria sede. A conversa com Jesus começou a se desenvolver entre Jesus e a samaritana. Ela falou para ele: mas você não tem sequer um balde para me dar? Agora você está dizendo que você vai me dar uma água? De onde que é essa água? É uma água diferente dessa que o nosso pai Jacó tem a te oferecer? Jesus falou: o que eu tenho a te oferecer é uma água viva, e aquele que beber desta água, do seu interior jorrará um rio de água viva. Aquela mulher ficou tão impactada com o que Jesus estava dizendo para ela, que ela falou assim: me dá dessa água, me dá que eu não quero mais ter sede. Jesus falou uma coisa surpreendente: vai lá, busca teu marido. Aí aquela mulher, pá, a inteligência dela, pá, algo se quebrou dentro dela, e ela disse para o Senhor: eu não tenho marido. E o mais surpreendente ainda, Jesus olha para ela e diz: nisto você falou a verdade. Você tem um homem agora, mas você já teve 5, nenhum deles foi o seu marido. Ou seja, esse 6º também não era o marido dela. 6 homens passaram pela vida daquela mulher, nenhum era o seu marido, mas todos ocuparam o seu coração. E todos mantiveram ela naquela condição de pecado. De repente aparece o 7º homem na vida daquela mulher. Deus feito homem, Jesus, Deus encarnado. O 7º homem, que na Sagrada Escritura o 7 é o número da perfeição, aparece o homem perfeito diante dela e diz: você estava numa vida de pecado, mas eu estou aqui agora. Eu estou aqui. E o diálogo continua. E ela começa a perguntar para Jesus: onde é que a gente deve adorar? A gente deve adorar na Samaria? Deve adorar no templo? Como que funciona? Jesus começa a explicar àquela mulher, mas de repente chegam os apóstolos, os discípulos, e a conversa acaba. A mulher, assustada, mas impactada com a conversa tida com Jesus, ela deixa o seu balde, a sua bilha de água no chão e vai para a sua cidade, vai para o vilarejo dela. E quando ela foi, o que ela fez? Ela começou a anunciar para as pessoas: olha, veja, se não é aquele que é o Messias, foi ele que me ensinou tudo o que eu fiz, tudo que eu estou fazendo aqui entre vocês, foi ele que me ensinou. Ué, aquela mulher começou a testemunhar coisas que Jesus tinha ensinado a ela, dizendo que o que ela estava fazendo era algo que Jesus tinha apontado a ela, tinha mostrado, revelado a ela. E aquela cidade começou a se converter pelo testemunho daquela mulher e a procurar Jesus. Veja a dimensão que a coisa tomou. Aquela mulher tinha a sua inteligência obscurecida. Aquela mulher estava imersa numa vida de pecado. Aquela mulher estava imersa numa idolatria. Mas de repente, numa conversa com Jesus, na pregação do Cristo, pá, a inteligência dela se abre. Os ouvidos dela se destampam. E ela entende a verdade. E ela começa com a sua vontade a praticar a verdade. Um exemplo concreto de alguém que estava vendado, emaranhado no pecado. Mas Jesus apareceu a ela e a provocou. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz com você. Sim ou não? Pois é, São Paulo diz que a fé vem por meio da pregação. A pregação de Cristo Jesus. Você tem escutado a pregação. E esta pregação desperta em seu interior a fé. E onde que a fé age em você? A fé age na sua inteligência.
A fé permite a sua inteligência de contemplar a verdade. O que você precisa agora é pedir a Deus a graça da fé. Senhor, que eu veja. Quando o cego pedia a Jesus, Senhor, eu quero ver. Não era simplesmente um ver do ponto de vista material, humano, mas era um ver. Eu quero ver a verdade sobrenatural, eu quero ver o Messias. Eu quero ver uma verdade que irá salvar a minha vida. Você precisa pedir a fé. Por meio da pregação, que Deus está te incomodando, peça que Ele aumente a sua fé. E veja, Deus que não se deixa vencer em generosidade, fará com você o que Ele fez com a samaritana. E de repente os seus olhos se abrirão. E não só a fé será desperta em você, mas uma contrição na sua alma acontecerá. Uma recusa à vida de pecado, um desprendimento à vida do pecado. Uma conversão brotará do seu interior e fará com que você escolha, abrace a verdade. E viva, e diga às pessoas: venham conhecer o homem que me ensinou tudo isso, vejam se não é ele o Messias. A conversão que Deus tem a realizar em você é tamanha, que você se tornará um jovem PHN, luz para as nações. Isso não é lindo? Deus quer fazer de você profeta das nações, um luzeiro, onde as pessoas irão contemplar você e dizer: olha o que Deus fez na vida dele. A vida dele era assim, assado, tal, e vai narrar os seus pecados. Agora, esse cara, mano, esse cara mudou. Quem mudou ele? Deus. Deus. Tudo começa em retiros como esse, em oportunidades como essa, em que você começa a escutar sobre a verdade do Evangelho, e as escamas dos seus olhos começam a cair, e a sua consciência que estava cega, começa a ficar agora transparente, e você identifica o erro no qual você se encontrava, e aí você se separa do erro. Você não é o erro, você pode estar nele, mas você não é o erro. E como manter isso? Aí que está o segredo. Porque muitos vivem isso. Porque muitos são impactados pela palavra. Muitos participam do PHN. Será se também, na mesma proporção, são muitos aqueles que perseveram no PHN? Como perseverar no PHN? Aqui entra um segredo. Você precisará começar a praticar as virtudes. Na medida em que você se desvencilha dos seus vícios, dos pecados que você, aqueles mais tenebrosos, os mortais, primeiro os mortais, você precisa se confessar, como a samaritana fez. Você começa a se confessar, participar dos sacramentos, participar da Eucaristia, e você começa no dia a dia, no seu dia a dia, a lembrar do ensinamento do Senhor. No seu dia a dia, você vai lembrar que Jesus disse: olha, é necessário ser manso. Aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já pecou. Aquele que xingar o seu irmão, já pecou. Se te pedirem uma túnica, dá duas. Se pedirem a você que você ande 1 quilômetro com esta pessoa, ande 2. Veja, você vai começar a se lembrar dos ensinamentos do Senhor e começar a praticar esses ensinamentos, e assim você vai, pouco a pouco, crescer nas virtudes. Você vai se exercitar nas virtudes, que nada mais é do que a prática do ensinamento de Cristo. E como que você vai, então, ter na sua memória os ensinamentos do Senhor? E ter a força de dar 2 túnicas quando te pedirem uma, de se acalmar quando você estiver diante de uma situação irado, quando você querer matar aquela pessoa, em vez de você matar, você cumprimentá-la. Como? De onde você tirará essa força? Se existe no seu interior uma inclinação para o mal, de onde você tirará essa força? Você tirará essa força
da oração. Você precisa da oração. Você precisa de um ritmo de oração. A samaritana não pôde testemunhar que Cristo fez algo na vida dela simplesmente porque ela conversou com Cristo, mas porque aquela conversa se manteve ao longo da sua vida. A samaritana, com toda certeza, ela tirava um tempo do seu dia para ouvir a palavra de Deus. É isso que você precisa fazer. Você precisa reservar um tempo do seu dia para a oração. Quanto que eu preciso reservar, Jonathan? O dia tem 24, vou reservar 6 horas. Não. Começa reservando 10 minutos. 10 minutos. Acorda mais cedo, 10 minutos, pega a Bíblia e reza com a palavra de Deus. Você pega metrô, você pega ônibus, pega seu terço, tercinho aqui, Fiz muito isso em São Paulo. Muito. Uma mão lá em cima, segurando o apoio para não cair no metrô, no trem, no ônibus, e a outra mão aqui embaixo, com o terço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E eu usava daquele tempo que eu ficava parado na condução para rezar, porque era o tempo que eu tinha. E às vezes cansado eu chegava em casa depois do trabalho e da faculdade, meus pais já estavam dormindo, então silêncio, ninguém me atrapalharia, iria me atrapalhar, minha língua é presa, dependendo da palavra não sai, ninguém iria me atrapalhar, não teria TV, não tinha barulho externo, pegava a Bíblia, abria e fazia a minha ruminação da palavra. Você precisa de tempo com Deus, e dali você tirará algo fundamental para a sua perseverança, chamada graça atual. A graça que Deus envia a todo momento. Quando você estava na cegueira, Deus enviou uma graça sobre você e fez com que você enxergasse a verdade e seguisse a verdade. Fez com que a sua inteligência se libertasse do erro e você pudesse abraçar a verdade com a sua vontade. Para que você repita isso, você precisa ter vida de oração. Você precisa rezar o terço, participar da missa, comungar bem, ruminar a palavra, meditar a palavra, fazer jejum periodicamente, uma vez a semana, uma vez a cada 15 dias, se confessar, não se manter em pecado mortal de jeito nenhum, entender o que é pecado mortal. Você precisa fazer coisas que tenham um resultado sobrenatural sobre a sua vida. São ferramentas que têm um resultado sobre a sua alma e faz com que você lide com esta inclinação que há no seu interior e se santifique. Alguém aqui quer alcançar a santidade? Levanta a mão. Quer, não quer? Mas nem todo mundo levantou a mão. Alguém aqui percebeu-se um tanto cego e Jesus abrindo os seus olhos na situação na qual se encontra? Levanta a mão. Olha, graças a Deus. Alguém aqui quer iniciar um caminho de conversão pessoal, de melhora pessoal, de intimidade com Deus? Muitos levantando a mão. Veja, eu te dei o caminho. Eu te dei o caminho. É isso aí. Se confessa como a samaritana fez. Participa da missa como a samaritana não fez, porque naquela época não existia missa. Mas agora você tem. Escuta a palavra. Escuta a palavra diariamente. Diariamente. Certo? Eu ofereço um método num livro chamado Mãos à Obra. Um guia prático para a vida de oração. Depois ele vai ser anunciado aqui depois da pregação. E esse livro te ajuda a rezar no dia a dia, do modo canção nova. Ensino lá o método da Bíblia no meu dia a dia, da ruminação da palavra, como você faz, como você deve se livrar das distrações, para a sua santidade, para a sua santificação. Fica de pé agora, por favor. Quando a palavra ela é anunciada, lembra do primeiro inimigo que eu falei? Aquele inimigo chamado demônio. Diz uma parábola que Jesus contou, que o semeador saiu a semear.
e uma parte da semente caiu na beira da estrada, e veio um pássaro e pegou a semente e impediu aquela semente de criar raízes, de brotar, de crescer. Este pássaro é o demônio. Eu joguei semente sobre vocês, e o demônio está querendo aí arrancar isso da sua alma, não deixar com que isso caia no âmago do seu ser, não brote, não dê fruto. Por isso que eu pedi para que você fique de pé. Tem um outro inimigo, que pode agora estar passando pela sua cabeça, que é o mundo. Talvez você esteja pensando, o que as pessoas vão dizer de você, quando você começar a deixar de usar aquela roupa, deixar de frequentar aquele lugar. As pessoas vão fazer uma certa pressão em você. Não vão fazer pressão? Vão te humilhar, vão fazer piada de você, e você vai precisar ficar de pé. Postura de guerreiro, postura de jovem PHN. Mesmo de pé, o inimigo mais mortal continuará dentro de você. Dentro de você, a carne. Uma parte da semente caiu na beira da estrada, veio o pássaro e pegou. A outra parte caiu no terreno pedregoso. Começou a brotar, mas não criou raiz. É o mundo. São aqueles que deixam o mundo roubar a semente, matar a semente. Uma outra parte caiu em meio aos espinhos. Chegou até a criar raiz, a crescer, mas o espinho sufocou. A carne sufocou. A concupiscência da carne sufocou. A concupiscência dos olhos sufocou. A soberba da vida sufocou. Você é terra boa. Eu digo em nome de Jesus, você é terra boa. Você é terra boa. Onde a semente caiu, germinou, criou raiz, cresceu, deu fruto, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Você é a samaritana. Você é a pessoa que veio conversar com Jesus e sairá transformada. Agora escuta essa música, porque é a música da sua conversão, que vai apontar a sua santidade a partir de agora. É a história da samaritana, é a sua história, é o que você mais anseia, sem ao menos perceber. Escuta, e na medida em que você conseguir, cante com ela, reze com ela, deixe ela penetrar a sua alma como uma espada de 2 gumes, que separa a medula dos ossos da carne. Pode cantar. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, à beira de um poço com uma sede de amar. Ao convite? Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento. Escuta isso. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração, mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui.
teu coração e vem aqui. Conta para Ele como está. Deixa Ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Creia nisso, você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. Abre seus braços assim, ó. A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo é Ele quem te saciará. Te saciará. É Ele quem te saciará. Te saciará. É Ele quem te saciará. Escuta isso, ó. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, ah, como Ele tem sede de você, do Deus sedento. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Quantas vezes a gente foge, mas quer fugir, mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. Qual é a sua verdade, meu irmão? Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para Ele como está. Deixa Ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Coragem, jovem. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo é Ele quem te saciará. Te saciará. É Ele quem te saciará. Levanta os seus braços bem lá no alto. Você tem sede de Deus? Você tem sede? Você tem sede de Deus? Ele tem muito mais sede de você. Ele está te esperando. Sacia a sede do coração dele com a sua vida.
Se lança agora. Se lança agora nos braços do Senhor. Ele está sentado logo ali, esperando que você venha e traga a sua verdade. Tudo o que você tem, toda a sua vida, com tudo, com a bagunça, com os erros, com aquilo que é de bom, com tudo. Vem, só vem. Vem e traz para Ele. E deixa agora Ele saciar a sua sede. Sede de Deus. No fundo, tudo que você tem é sede de Deus. Deixa Ele agora saciar. Abre os seus braços, fecha os seus olhos, balança o seu corpo, se abandona. Se abandona e deixa Deus agora adentrar a sua alma, penetrar o seu interior e fazer agora tudo o que Ele quiser em você. Tudo que Ele quiser transformar, tudo que Ele quiser mexer, deixa Ele fazer. Você não vai se arrepender. Shandara labada 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 Shandara labada 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 Orianda labada 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 Shandara labada labada Orianda la cantara labada. Senhor, nós te pedimos, Senhor, dá-nos de beber desta água que jorra para a vida eterna, assim como o Senhor deu para a samaritana. Dai-nos, Senhor, desta água viva, liberta-nos, Senhor. Nós queremos conhecer a verdade. Abre os nossos olhos, Jesus. Envia a Tua graça agora sobre nós. Ilumina a nossa inteligência para que nós enxerguemos o Senhor e contemplemos aquilo que o Senhor tem para nós e o sigamos corajosamente, como aquela samaritana que escutou a Tua palavra. Liberta-nos, Senhor. Fortifica-nos, Senhor. Faz germinar, faz brotar e dar fruto, Senhor, a palavra que foi anunciada. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, meu Deus, pela Tua ação em nosso meio. Orianda labada, 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 vai lá, chama a Tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para Ele como está. Deixa Ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que Tu tens, onde estão os segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre. A verdade te libertará, o amor não vai te condenar.